Salve, salve, internauta da Top News, Educação no Brasil. E hoje vamos dar continuidade ao nosso querido curso de ensino híbrido. Pois é, minha gente amiga, vamos falar da avaliação e a tecnologia. A questão da verificação de aprendizagem no modelo de ensino híbrido também. Certo? Bem, a experiência escolar, ela é marcada por simbólicos momentos que nos permitem visualizar perfeitamente sua natureza cíclica. No construto escolar clássico, os alunos são recebidos em um modelo seriado que lhes permite, desde muito novos, notar os ritmos regulares com que passam de bimestre a bimestre, boletim a boletim, enfim, por cada conjunto de informações, e ao completarem a fase do currículo, retornam no ano seguinte para reiniciar a mesma jornada, uma etapa acima, caso tenha obtido sucesso, uma etapa acima. É ou não é? Ao professor cabe a outra face dessa relação: estabelecer o primeiro contato, delinear métodos de trabalho e programas curriculares, apresentar sua disciplina, aos estudantes e avançar pelo currículo e pelas propostas até uma derradeira conclusão do ano, quando é feita aí a seleção dos alunos habilitados ou não a prosseguirem para um novo período de desafios. Como qualquer jornada regida, por ciclos, os eventos que se repetem tornam-se quase rituais e demarcam as etapas de um ano. A organização das turmas, a sequência dos bimestres ou trimestres, a entrega de notas, os conselhos de classe, os períodos de recuperação e assim por diante. Entre esses eventos rituais, a avaliação é um dos que carregam ainda mais significados, uma vez que, exatamente como ritual de passagem, deve habilitar ou reter aqueles que a ela se submetem, abalizando os alunos capacitados ou não, certo? Ao início de um novo ciclo, ao avanço aí de mais uma etapa, certo? A avaliação, com frequência, está configurada como mais uma das etapas do processo escolar e, portanto, limitada a esse papel. Indubitavelmente, não é de se estranhar que ela tenha adotado uma função, ou ainda mais, que já tenha sido concebida como apenas mais uma das etapas do cotidiano educacional. Lucchesi, já ouviram falar? Lucchesi, 1995, não é isso? Afirma que os exames escolares foram sistematizados a partir dos séculos 16 e 17 e estão definidos essencialmente como um mecanismo de classificação, considerando a massificação educacional que teve início no século 18 e 19, em um contexto pós-evolução industrial. A avaliação como método de segmentação e organização do ensino é um reflexo das demandas sociais daquele período, certo? Bem, essas aulas, esses vídeos e os outros que virão, vai buscar refletir sobre a avaliação e sua função herdada daquele momento histórico, certo? Os desafios da sociedade pós-industrial do século XXI reverberam no ambiente escolar e, por conseguinte, no modelo consolidado de etapas e de eventos e rituais. A avaliação, assim, carece de quê? De ressignificação, certo? O método classificatório já não basta mais como sua quase exclusiva função, certo, minha gente amiga? No modelo de ensino híbrido, isso fica bastante claro. É preciso adotar a função diagnóstica da avaliação de maneira central, se existe pretensão de repensar o ambiente escolar. Além disso, a reflexão sobre a avaliação precisa ir além de sua readequação, de uso e sentido. É preciso avançar sobre a própria interface sobre a qual a avaliação é apresentada, além de repensar a pedagogia que define como se usa a avaliação,
também é preciso repensar os métodos avaliativos. Papel, lápis, caneta não são mais os únicos recursos para a realização de uma avaliação oficial. No modelo de ensino híbrido, a tecnologia viabiliza novos e distintos métodos de avaliação, como recursos diversos, sistemas de cooperação ou de registro individual, de resultados, formas variáveis de entrega e apresentação. A forma de entrega dos resultados da avaliação também passam por alterações, pois, enviados por meio digitais, eles podem ser quantificados e analisados de forma mais prática e objetiva. Não é isso? Por fim, uma análise crítica dos métodos apresentados é indispensável. A avaliação é parte indissociável de uma prática de ensino reflexiva, certo? Como exige o modelo de ensino híbrido. Para isso, foi essencial pensar como as disciplinas humanas podem se posicionar criticamente sobre a ressignificação da avaliação. Seu desafio aqui foi o de pensar de modo subjetivo os métodos avaliativos, posicionando a análise de diagnósticos nesse sentido e permitindo uma ampliação do espectro da avaliação, além da objetividade aparente que os métodos tecnológicos podem carregar. Refletindo sobre a avaliação. A rotina é uma constante no universo escolar. Do planejamento da rotina diária à rotina do ano letivo, uma série de momentos marcam o cotidiano escolar. Horários, lanches, festas comemorativas, passeios, eventos abertos à comunidade e assim por diante. É inegável que a rotina é parte da experiência escolar do aluno e, de certa forma, tem o mérito de conduzir o estudante por uma sequência de eventos que criam hábitos de socialização e comprometimento, com uma agenda de compromissos, nos quais, devidamente organizado, desenvolve um valioso sentimento de pertencimento, não é isso? O cotidiano escolar e sua rotina, entretanto, não são exclusividade do universo de interação do aluno. A sequência de compromissos do ano letivo também cria uma rotina peculiar ao professor. Planejamentos, reuniões, conselhos de classe, encontros com responsáveis, avaliações e tantos outros. Portanto, o corpo docente, de maneira geral, também está vinculado a uma sequência de obrigações que tende a ser internalizada e, de certa maneira, visualizada como a própria essência do processo escolar. A habituação, portanto, é parte normal do ambiente da escola, e com todos os méritos que a rotina possa ter para o desenrolar um constante processo de vinculação e pertencimento, ela leva a uma inevitável naturalização. Ainda que o objeto ou hábito naturalizado possa ter inúmeros atributos positivos, ele tende a ser destituído de críticas, inclusive daquelas que constroem reflexões válidas. A desnaturalização é um método razoável de refletir de modo crítico sobre os desafios e as questões que nos cercam. No ambiente escolar, em que muito do cotidiano acaba se tornando costumeiro, tal desnaturalização pode ser inquestionavelmente válida para repensar a maneira de atuar. Portanto, se boa parte das práticas normais a escola precisa ser desnaturalizadas, para que se possa repensar a experiência de ensino, um dos focos dessa reflexão, inevitavelmente, precisa recair sobre a avaliação. O hábito de verificar níveis de aprendizagem é uma das práticas escolares mais comuns e, apesar disso, tende a ficar retido a uma dupla função: aprovação e reprovação. À medida que o processo escolar foi sendo sistematizado e ampliado, abarcando cada vez mais estudantes, a avaliação foi se consolidando
como um recurso exclusivamente seletivo, separando aqueles que estão habilitados a avançar dentro dos grupos seriados da educação básica tradicional. Por mais diverso que seja o método avaliativo, e os professores merecem crédito por progressivamente adotar formas de avaliação que trabalham habilidades distintas, esse valor da avaliação como simples método de seleção não foi rompido. De fato, à medida que avaliar se tornou uma maneira de liberar ou não o aluno para avançar os degraus de sua vida acadêmica. Em muitos casos, ocorre a associação da avaliação como um último recurso punitivo, talvez um resquício dos tempos da famigerada palmatória, comum à escola do século XIX no Brasil, e retratada na literatura de quem? De então, Assis, 1997, em que o professor opta por endurecer na avaliação, sendo os índices de reprovação a recompensa mínima de um mestre dedicado, mas incompreendido e desprezado por seus alunos. Não seria incomum escutar na sala de professores, entre um copo de café e outro, o planejamento de uma avaliação praticamente invencível. Eu costumo até dizer em sala de aula, viu, minha gente, juntamente com os meus colegas, em momentos de intervalo, que se eu quiser, eu consigo fazer com que um aluno excelente, melhor aluno da classe, tire nota 0. Que coisa, né? Tire nota 0. Por incrível que pareça, eu consigo fazer isso. Então, para você poder enxergar e questionar essa metodologia que a gente usa na avaliação, esse modo de avaliar os alunos, essa metodologia pré-jurássica. A avaliação, portanto, hoje está aquém do seu verdadeiro potencial, certo? Como método de verificação de aprendizagem, ela pode superar o binômio aprovação-reprovação e ser utilizada como um instrumento de reorientação da prática pedagógica. Seu uso, um dos mais definidos eventos rituais escolares, pode facilmente suplantar a inércia da rotina escolar, certo? Desde que ela seja pensada por professores e alunos como uma etapa de relação de ensino e usada verdadeiramente como uma forma de verificar brechas do processo de aprendizagem que possam ser vencidas. É no processo de posicionamento da avaliação como um guia, um meio de desenvolver a aprendizagem e não apenas verificá-la, que se pode desnaturalizar esse processo e adequá-lo aos desafios atuais da educação. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, ou sei lá como é que fala, a gente volta falando da avaliação no ensino híbrido, mudando o foco, né, minha gente? Então, aguarde os próximos vídeos sobre esse assunto tão polêmico, né, que nos inquieta, que é o ensino híbrido. Esse assunto que tumultua o modelo antigo da educação no Brasil. Tumultua porque faz repensar e sair da zona de conforto que muitos professores adoram estar. E alunos também. Inclusive, quando a gente chega na sala de aula e não escreve no quadro, o aluno diz que o professor não deu aula. Tá no DNA, né? Esse vício de que aula só é aquele que a gente escreve no quadro e eles copiam no caderno. E se o professor não faz isso e faz outra metodologia, aí eles dizem: hoje a senhora não deu aula, professora. Olha como a coisa tá nas entranhas. Enfim, minha gente amiga, continuamos aí com o nosso curso de ensino híbrido e vamos, pelo amor de Deus, desconstruir essas metodologias avaliativas pré-cambrianas, pré-jurássicas, ou sei lá como vocês querem chamar. Enfim, é só isso mesmo, viu? Tchau, tchau, porque hoje já deu. Tchau.